Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. É o texto da nossa meditação dessa noite. Vamos falar mais uma vez dessa série de sermões, encontros transformadores com Jesus, de pessoas que tiveram encontros com Jesus, que foram profundamente impactadas, foram curadas, algumas libertas, e mais certamente todas essas que estamos tratando aqui nos sermões ao domingo à noite, foram salvas, perdoadas, remidas pelo Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o paralítico de Cafarnaum. E o texto então é Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, que diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Irmãos amados, Jesus veio para pregar a palavra de Deus. E no relato aqui que nós acabamos de ler, Marcos 2, de 1 a 12, ele se encontra em Cafarnaum, mais restritamente na sua própria casa. Observe que Marcos deixa isso claro, quando no versículo 1 do capítulo 2 ele diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Este milagre aconteceu na casa de Jesus, aonde ele residia com sua mãe Maria e com seus irmãos. Como já dissemos anteriormente, e frisamos mais uma vez nesta noite, Jesus passou grande parte da sua infância na cidade de Nazaré. Ele nasceu em Belém. Seus pais fugiram para o Egito com ele para escapar da perseguição de Herodes. Quando Herodes o Grande morre, Jesus então, os pais de Jesus, alertados pelo anjo do Senhor, voltam e vão para a cidade de Nazaré, onde vivia José, e ali se estabelecem. Mas quando Jesus inicia seu ministério, parece que ele resolveu escolher estrategicamente a cidade de Cafarnaum, que ficava à beira do mar da Galileia. E essa era uma cidade que também tinha grande movimentação por causa da pesca que existia ali. A atividade pesqueira era forte, e era uma cidade também que fazia fronteira com outras cidades importantes ali da região da Galileia. E é na casa de Jesus, em um momento de família, que vai acontecer este milagre. Ele vivia de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. E está fazendo agora novamente aqui na cidade de Cafarnaum. A gente precisa deixar claro que na geografia de Deus, e eu gosto muito dessa expressão com que eu aprendi com o reverendo Elias Medeiro, na geografia de Deus, as cidades são importantes objetos para receber a mensagem do Evangelho. É onde o povo se reúne para ouvir a pregação. Um milagre está prestes a acontecer dentro da casa do nosso Senhor, que está apinhada, repleta de pessoas.
É uma multidão tamanha que ninguém consegue entrar, nem sair. Eu fico pensando, né, naquela época, principalmente as casas eram pequenas. E a casa de Jesus não deveria ser muito diferente, uma casa simples, porque ele viveu de modo simples, sem ostentação, sem luxo. E ali, então, no recuo do lar, junto com sua mãe e com seus irmãos, uma multidão de pessoas o cerca, porque a sua fama já estava percorrendo aquelas regiões. E Jesus, apesar de pouco tempo ainda do seu ministério, está iniciando o seu ministério, já tinha certo reconhecimento. Agora, é bom se destacar que a maioria das pessoas que estão ali estão por pura curiosidade. Eu não sei qual foi a razão que você está aqui nessa noite. Se foi por uma curiosidade ou porque Deus de fato atraiu o seu coração. Mas eu espero que você saia daqui nessa noite sendo profundamente tocado pela mão de nosso Senhor. Porque Ele está presente aqui em nosso meio. Como Ele estava ali em Cafarnaum fisicamente, o seu Espírito está aqui neste local. Jesus olha então, irmãos, e olha para cima. E de repente ele vê 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés. Aqueles homens não têm como entrar dentro da casa. Eles não têm como chegar nem perto da porta. Mas eles têm uma ideia. E uma ideia de uma logística um tanto quanto complicada. Porque é levar um homem num leito, 4 homens, subindo com ele por um telhado não muito... Não é uma laje, mas é uma telha formada muitas vezes de palha e barro. E ali eles corriam um sério risco de um acidente. Mas eles são movidos por compaixão, por companheirismo, por amor. E eles têm uma ideia criativa, meio louca, mas criativa. Vamos entrar por cima. Às vezes não consegue entrar pelas janelas, às vezes não consegue entrar pelas portas, às vezes não consegue se aproximar. Vamos entrar por um único lugar que ninguém nunca imaginou entrar. Vamos entrar por cima. Jesus contempla, junto a estes 4 companheiros, um homem também doente de corpo e de alma, aleijado, desanimado, esmagado pela dor, pela culpa. Antes de curar seu corpo, Jesus pronuncia palavras de paz para a sua alma. Ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, o maior milagre que Deus pode fazer com a gente é perdoar os nossos pecados. Qualquer outra coisa que vier depois do perdão dos nossos pecados, nós estamos no lucro. Ele pode curar um câncer, ele pode curar uma AIDS, ele pode curar uma Covid, ele pode libertar uma pessoa que dependente de química, dependente de drogas, dependente de qualquer outro vício, de prostituição, do homossexualismo. Ele pode fazer milagres maravilhosos, mas o maior milagre que Jesus quer efetuar, e é o maior milagre em destaque, sem dúvida nenhuma, é quando ele diz: filha, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Porque o que nos vai mandar para o inferno é o pecado. O que nos afasta, o que nos embaraça a comunhão com Deus, o que nos impede de entrar no paraíso criado pelo Senhor para os seus santos, é justamente o pecado. Esse é o maior problema da humanidade, é o nosso maior problema, nosso maior dilema. Nós lutamos muito com relação ao pecado. E Jesus é a solução. Jesus contempla também e vê ali dentro da multidão críticos, pessoas ao redor que tinham vindo para vigiá-lo, para contradizer, para ver se conseguiam pegá-lo em algum tipo de contradição. Ele vê o coração dos críticos arrazoando pensamentos hostis a seu respeito, acusando-o de blasfêmia. Vejamos então nesta noite a história desse milagre e seus personagens circunstantes. O primeiro dos personagens é os 4 amigos do paralítico. Marcos nos informa que 4 homens levaram um paralítico a Jesus. Esse homem não poderia por si mesmo chegar aonde Jesus estava. Ele estava impedido de se mover. Ele era coxo, um entrevado, suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados, a sua coluna vertebral estava paralisada. A doença havia atingido áreas motoras do seu cérebro. Ele jazia como morto, dependente totalmente da compaixão de outros. Aquele homem tinha de ser carregado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem amigos como este tem tesouros preciosos. Ele tinha 4 companheiros, 4 amigos. Os seus amigos o ajudaram a ir a Jesus. Ainda hoje, irmãos, há muitas pessoas que
que não irão à casa de Deus, não irão a uma igreja, a não ser que sejam também levadas e colocadas aos pés de Jesus por pessoas amorosas, por pessoas pacientes, por pessoas perseverantes, por pessoas companheiras, né? Quem te trouxe aqui nesta noite? Como é que você chegou a esta igreja? Esta é uma pergunta para refletir. De repente alguém, um amigo, uma amiga, um companheiro incentivou, e por isso você está aqui na casa do Senhor nesta noite, recebendo uma bênção especial. Aquele homem iria receber uma bênção que mudaria por completo a sua vida, mas esta bênção só foi possível porque Deus levantou 4 amigos para lhe ajudar. Examinemos aqui 4 atitudes desse amigo, dignas de serem imitadas por nós. Em primeiro lugar, aqueles homens tiveram uma visão. Lucas nos informa que esses 4 homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa e pô-lo diante de Jesus. Está lá em Lucas 5,18. Aquele coxo precisava de ajuda. Ele não poderia ir por si mesmo a Jesus. Ou era levado, ou então estaria fadado ao desespero. Entretanto, aqueles 4 amigos olharam, viram um problema, viram as circunstâncias, mas tiveram uma visão de levá-lo e pô-lo diante dos pés do Senhor Jesus. Eles compreenderam que se aquele paralítico fosse colocado diante de Jesus, seria curado e liberto do seu mal. A visão que eles tiveram é: se nós ajudarmos o nosso amigo a chegar perto de Jesus, ele poderá ser curado. A visão nasce da pesquisa, nasce da informação. Você lê a palavra de Deus, ou ela chega até o seu conhecimento por meio de uma mensagem, como nesta noite, e ela desperta a sua fé, ela produz dentro de você conhecimento, e você então começa a ver soluções que antes você não enxergava para o problema, o dilema da sua vida, porque a palavra de Deus nos traz solução, mas para nós enxergarmos essa solução, nós temos que ter visão. A visão determina a maneira de viver. Eles sabiam que Jesus era poderoso. Eles estavam informados das notícias que corriam em Cafarnaum a respeito de Jesus. A fama de Jesus, ela percorria aquela região. Então pensaram: nosso amigo ficará livre se ele estiver aos pés de Jesus. Vale a pena tentar. A visão determina a ação. A visão faz com que nós saiamos da inércia, da preguiça, da mesmice, da depressão. O homem sem Jesus está só, doente, perdido. Não há esperança para os aflitos, a menos que os levemos aos pés de Jesus. Nós não podemos converter as pessoas. Deus não nos deu esse dom. Mas podemos levá-las a Jesus. E Ele pode convertê-las. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que realiza milagres, o Senhor Jesus. Esses homens tiveram visão. Esses homens, em segundo lugar, agiram com muita determinação. Aqueles 4 homens tiveram várias dificuldades para levar o paralítico a Jesus, mas eles não resistiram. Quantas vezes você tentou levar alguém na igreja e surgiu um obstáculo, surgiu um impedimento, surgiu uma visita de última hora, surgiu um problema, surgiu uma situação e a pessoa se desvencilhou daquilo ou daquele compromisso, ou você não conseguiu, de fato, levar alguém mais perto de Jesus para o seu conhecimento em uma igreja. Não desista. Aqueles homens não desistiram, eles insistiram, eles enfrentaram obstáculos com grande determinação. E havia muitos obstáculos. O primeiro deles é o peso do paralítico. Uma pessoa que está acamada, ela não é qualquer peso que se levanta ali, ela é pesada. E a logística é mais complicada, porque eles não estão levando o paralítico em linha reta. Eles vão ter que subir uma altura para chegar ao telhado. Eles vão ter que passar por este telhado e depois abrir um espaço, um buraco, justamente no lugar onde Jesus estaria no centro ali, e com cordas eles deveriam descer lentamente. Isso tudo poderia ter ocasionado um grande acidente. Entretanto, eles persistiram. Muitas vezes, irmãos, se quisermos ajudar as pessoas também a irem a Jesus, nós precisamos carregá-las na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nos braços, literalmente, se for possível.
se for necessário. Segundo, a multidão não abriu espaço para eles. Além do peso do problema logístico, a multidão não ajudava. As pessoas são egoístas. Elas estavam ao redor de Jesus, cada um no seu cantinho, cada um no seu lugar ali. Já havia garantido um lugar próximo de ouvir Jesus, de estar perto de Jesus, por curiosidade ou por sede de Deus, sabe lá qual era a motivação verdadeira daquelas pessoas. O fato é que elas pouco se sensibilizaram ou não se sensibilizaram de forma alguma com o problema daquele paralítico, porque elas poderiam, de uma forma mais a cavaleiro, abrir espaço para que eles pudessem passar, mas eles não se importavam. Tinha esse obstáculo da multidão insensível. A multidão tornou-se uma muralha intransponível, mesmo junto à porta, que causava impedimento ao projeto deles. Eles queriam deixar o paralítico diante de Jesus, mas agora, nem perto da porta, eles conseguem se aproximar. Um terceiro obstáculo aqui: eles subiram com o paralítico para o telhado da casa. Eles foram ousados, intrépidos, na determinação de levar aquele homem a Jesus. Eles fizeram algo inédito, inesperado. Foi uma surpresa total quando as pessoas começaram a ver que um buraco estava se abrindo ali naquele teto e por ele estavam descendo um homem amarrado em uma maca. Eles destelharam a telha, destelharam a casa. Isso revela a coragem, o esforço, os riscos do empreendimento. Estavam dispostos a tudo, menos a abandonar aquele homem ao seu desalento. Uma outra coisa, um outro obstáculo que eles enfrentaram: eles desceram então paralítico por onde Jesus estava. Irmãos, imagine você, se carregar uma geladeira escada acima em uma mudança já é algo complicado. Eu sou especialista, em mudança, já mudei tantas vezes que eu sei que as complicações, graças a Deus eu tenho amigos que me ajudam a carregar a geladeira. Se eu fosse carregar sozinho, seria complicado. Se fazer uma logística de uma mudança já é complicado, imagine então subir um homem e descê-lo por entre as cordas. A persistência engenhosa daqueles homens nos ensina que quando um caminho está bloqueado, devemos buscar outro. Quando uma porta se fecha, busque uma outra que esteja aberta. Quando o caminho estiver com um obstáculo, percorra e busque de Deus sabedoria para que Ele te dê criatividade para você ter outras soluções. Assim também deve ser em relação à evangelização. Nós devemos insistir, perseverar na oração e na evangelização. Não podemos desistir, meus irmãos, nem afrouxar nossas mãos quando se trata de levar uma vida a Cristo. Uma vida vale mais do que todo o tesouro deste mundo. Nada deve nos deter de levar as pessoas aos pés de Jesus. Em terceiro lugar, eles tiveram muita criatividade. Eles estão enfrentando um problema novo. Eles precisam achar uma solução. Então pensaram: vamos subir, abrir o teto e descer aos pés de Jesus. O telhado provavelmente era formado por vigas e pranchas, por cima das quais esteiras, ramos, galhos, cobertos de terra batida, eram colocados. Eles destelharam o telhado, desceram o homem no seu leito onde Jesus estava. Cada geração precisa encontrar respostas para o seu tempo. E nós precisamos também de criatividade. Como é que nós podemos fazer, irmãos, para que essa igreja cresça? Para que as pessoas conheçam o Evangelho, para que eles venham e participem conosco desta bênção que temos participado aqui, de ouvir a palavra de Deus. De várias formas, várias maneiras criativas. Oferecendo uma carona, ligando, mandando uma mensagem no WhatsApp, se importando verdadeiramente com as pessoas, nos colocando à disposição, insistindo, perseverando, orando, fazendo de tudo e de todas as formas possíveis e legítimas para que, assim como aqueles 4 homens levaram um paralítico aos pés de Jesus, que nós possamos levar alguém também que muitas vezes está paralisado pelo medo, está paralisado pela depressão, está paralisado pelos problemas da vida, está paralisado com profundas depressões, para que elas possam ter também um encontro verdadeiro com Jesus. E por fim, em quarto lugar, aqueles homens exercitaram uma verdadeira fé. Este texto diz que Jesus é poderoso para fazer algo extraordinário. Eles creram que Jesus ia fazer o milagre, e isso motivou. Eles tinham certeza de que no final eles seriam premiados, que aquele esforço não seria em vão. Por isso,
eles com uma santa motivação no coração, eles disseram: vale a pena, vamos tentar, o que depender de nós, esta bênção vai chegar hoje, porque nós vamos levar este homem de alguma forma ou de outra aos pés de Jesus. A fé dos homens tocou o coração do Senhor, levando o evangelista Marcos a registrar: vendo-lhes a fé. Olha o versículo 5 do capítulo 2. Vendo-lhes a fé, está no plural. Jesus não viu só a fé do paralítico, não. Ele viu a fé daqueles empreiteiros, daqueles 4 homens, mais o paralítico. Disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas se existia gente tão disposta a ajudar, também existia gente disposta a atrapalhar. E é sempre assim, né? Jesus contou uma parábola que um homem plantou trigo durante o dia e veio o inimigo à noite e semeou o joio, para que o joio pudesse atrapalhar o trigo. E é verdade, irmãos, em todos os lugares, em todas as áreas da vida, você sempre vai encontrar, né, pela graça de Deus, pessoas que queiram ajudar com boa vontade, mas você também vai achar pessoas que querem só criticar, só atrapalhar, só botar você para baixo. 3 verdades são destacadas aqui em relação aos escribas, fariseus e doutores da lei que estavam ali, conforme no versículo 6, quando diz: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. A primeira delas, os escribas não eram ouvintes sinceros, eles não estavam ali querendo ouvir e aprender de Jesus. Uma delegação de fariseus, escribas e mestres da lei, constituída de rabinos da Galiléia, Judéia e Jerusalém, foi à casa de Jesus, foi a Cafarnaum, para investigar os ensinos de Jesus. Eles eram uma comissão de inquérito enviada pelo Sinédrio judaico. Portanto, estavam ali em caráter oficial. Uma comissão. Nós presbiterianos entendemos o que é comissão, né? Nomear uma comissão especial, o Sinédrio vai lá investigar. E eles não foram ali para realmente aprender aos pés de Jesus, para testemunhar o poder de Deus naquele lugar. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Eu lembro que, certa feita, um conselho de uma das nossas igrejas aqui em Belo Horizonte, muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, provavelmente isso aconteceu, chegou uma notícia para o conselho que tinha um grupo de adolescentes, umas adolescentes da igreja, que estavam fazendo aula de reforço no templo durante a semana, para os meninos que estudavam lá naquele bairro. E o conselho ficou preocupado: será que essas meninas estão fazendo bagunça na igreja, não, fazendo coisa errada, coisa de adolescente, não tem nenhum adulto lá acompanhando? Manda um presbítero lá, manda uma comissão para ver o que elas estão fazendo e trazer relatório para nós. Aqueles presbíteros chegaram ali e eles foram com o intuito de fiscalizar, de ver se estava acontecendo alguma coisa errada. Mas louvado seja Deus, quando aqueles homens viram a obra que estava sendo feita ali, eles ficaram maravilhados com a dinâmica do que estava acontecendo, com a simplicidade daquilo que estava acontecendo, com a voluntariedade daquelas meninas que estavam ali trabalhando de graça para dar o turno oposto àquelas crianças que estudavam na escola pública ali do bairro. E eles voltaram então para a reunião do conselho e disseram: olha, nós temos que abraçar esse projeto e colocar o nosso selo, o selo da igreja, e oficialmente tem que ser um projeto da igreja, porque está acontecendo algo é maravilhoso. Aqueles escribas não foram ali com essa mentalidade daqueles presbíteros de observar e levar um bom relatório para o Sinédrio. Eles poderiam ter voltado para o Sinédrio dizendo: olha, o que nós vimos é algo fantástico, realmente comprova que Jesus de Nazaré não é um homem comum. Ele é no mínimo um profeta. E nós estamos aqui para testemunhar que realmente flui dele o verdadeiro poder de Deus. Mas eles não estavam ali para isso, estavam ali para criticar. Só concluindo essa história do conselho desta igreja, ali então abraçou aquela escola, e hoje existe uma escola ali, meus irmãos, com mais de 600 alunos, com mais de 40 funcionários de registro de carteira assinada, com um projeto de parceria com a prefeitura. Funciona em 2 andares, compraram terreno e construíram um prédio, 2 prédios educacionais de 3 andares cada prédio, né? E funciona ali a escola de manhã e de tarde para mais de 600 alunos do turno oposto. Isso porque 2 meninas, adolescentes, começaram um projeto simples. E alguma comissão foi lá e ela foi com sinceridade. Mas esses que estavam ali na casa de Jesus não eram ouvintes sinceros.
Aqueles que mais conheciam teologia tornaram-se os maiores inimigos de Cristo. Os homens que tinham mais conhecimento da teologia bíblica, eles eram os maiores críticos de Jesus. Lucas nos informa que além dos escribas, estavam também em Cafarnaum participando desta comitiva, os fariseus, os doutores da lei. Eles eram os fiscais da religião, os farejadores de heresias. Estavam ouvindo Jesus não de coração aberto para serem por ele também transformados, mas estavam ali apenas para o criticar. Quantas pessoas também se levantam dentro da igreja, fora da igreja, em outros ambientes, não com o intuito de ajudar, não com o intuito de aprender, não com o intuito de incentivar, não com o intuito de motivar, mas com o intuito apenas de criticar, de colocar a pessoa para baixo. Ali tinham pessoas assim. A motivação deles não era aprender, mas apanhar Jesus em alguma contradição. Não obstante terem o melhor cabedal teológico, foram os inimigos mais hostis de Cristo. Ainda hoje, irmãos, há pessoas que vêm à igreja e saem piores, pois vêm como juízes do mensageiro e não como servos da mensagem. Sai criticando, ao invés de sair glorificando e extraindo, como diz o apóstolo Paulo, uma boa sabedoria que Deus deu a ele, que devemos ouvir de tudo e reter o que é bom. Em segundo lugar, esses escribas estavam certos e errados ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Eles estavam certos e errados ao mesmo tempo. A teologia que eles subscreviam estava certa, pois de fato dizia que só Deus tem autoridade para perdoar pecados. Nesse ponto eles estão certos. Só Deus tem poder para perdoar pecados. Isso está em todo o Antigo Testamento, em várias passagens. Porém, a compreensão deles acerca da pessoa e obra de Jesus estava errada. Eles não conseguiram enxergar que Jesus era Deus, apesar de eles chegarem a uma conclusão certa. Só Deus pode perdoar pecado. Se Jesus é uma fraude, logo ele está blasfemando. Mas se Jesus é verdadeiro, logo nós devemos dobrar nossos joelhos e adorar. E eles recusaram a fazer isso. Deixaram de ver a Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, e passaram a julgá-lo como um simples blasfemo. Jesus então fez uma pergunta àqueles que o julgavam. Está lá no versículo 7, quando ele diz: qual é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, palavra saindo da boca de um blasfemo, de um falso profeta, ela pode não ter valor nenhum. Se fosse qualquer outra pessoa dizendo: olha, eu perdoo os seus pecados, aqueles homens escribas teriam razão nas suas críticas. Mas Jesus colocou eles diante de um dilema. E para demonstrar que ele continua tendo até hoje, e sempre terá autoridade para perdoar pecados, ele então disse: levanta-te, toma teu leito e anda. E aquele homem imediatamente levantou-se, tomou o seu leito e saiu andando. Eles não tiveram mais o que falar. Estava demonstrado um milagre. E milagres só Deus pode realizar. E logo, se Deus realizou um milagre, ele também pode perdoar pecados. Embora eles não tenham respondido, certamente eles devem ter pensado que ambas as coisas eram impossíveis, tanto perdoar pecados, quanto mandar aquele homem levantar e andar. Mas Jesus demonstrou cabalmente que ele tem autoridade para perdoar pecados e ele tem autoridade para efetuar milagres. Terceira coisa, os escribas tropeçaram na sua própria teologia. Os judeus faziam uma relação entre pecado e sofrimento. Os rabinos entendiam que nenhum enfermo poderia ser curado de sua enfermidade, até que Deus perdoasse todos os seus pecados. Eles entendiam então, eles acreditavam que ninguém poderia ser curado sem ser antes perdoado. Essa é uma razão muito interessante, e Jesus foi muito sábio. Ele poderia ter dito imediatamente para aquele homem, quando ele viu ele descendo ali, viu a necessidade dele, ele poderia perguntar para aquele homem, como ele perguntou para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Mas ele, sabendo do auditório que estava ali ao seu redor, ele declarou para aquele homem: filho, os teus pecados estão perdoados, para só depois curá-lo.
E assim está em conformidade com o pensamento teológico daqueles homens que estavam ali à sua espreita. Jesus, ele rejeitou esta dedução automática da doença a partir do pecado, mas ele trouxe uma bênção maior quando ele disse: os teus pecados estão perdoados. Os escribas foram apanhados, então, meus irmãos, pela sua própria teologia, porque ao mesmo tempo em que eles rejeitavam a divindade de Cristo, eles acreditavam piamente que só Deus poderia perdoar pecados. E Jesus então se dirige ao paralítico dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. E logo curou o homem também da sua paralisia. Dentro da teologia dos escribas, a cura era a prova insofismável do perdão de Deus. Se este homem foi curado, logo seus pecados foram perdoados. E agora, sai dessa. Como é que eles vão sair dessa? Não tem jeito. Eles foram pegos na sua própria arrogância, na sua própria soberba, na sua prepotência. A divindade de Jesus é provada por 4 evidências claras aqui neste texto que nós lemos, meus irmãos. Primeiro, ele demonstrou o poder de ler os pensamentos. Sabia que só Deus pode ler seus pensamentos? O diabo não tem poder de saber o que você está pensando. Isso é importante também, momento de oração silenciosa. Quando você está orando em silêncio, é só você e Deus. O inferno não sabe que você está orando. Tem momento que a gente tem que orar audível. Tem momento que nós temos que orar em comunidade, no culto. E tem momentos que a gente tem que falar com Deus, só nós e Deus. Só nós e Deus. Só Deus pode ler pensamentos. Só Ele que é onisciente. Jesus demonstrou que Ele tinha essa capacidade de ler os pensamentos quando Ele confrontou os seus críticos, dizendo: por que vocês estão aí dizendo isso? Se eu tenho poder ou não para perdoar pecados. O que é mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda. E ele demonstra isso. Segundo, ele demonstrou autoridade para perdoar pecados. Terceiro, ele demonstrou poder para curar. E quarto, ele se auto-intitulou o Filho do Homem, que é uma expressão messiânica usada pelos profetas como Ezequiel lá no Antigo Testamento para se referir ao Filho de Deus, ao Messias, ao Salvador. Terceiro e último personagem que vamos examinar aqui nessa noite é o próprio paralítico. Sempre que levamos alguém a Jesus, irmãos, algo extraordinário acontece. Não foi diferente com esse paralítico. Marcos destaca 3 preciosas verdades. Em primeiro lugar, o paralítico foi cativo e voltou livre. Ele foi aprisionado. Ele estava dentro de uma prisão psicológica. Ele estava dentro de uma prisão espiritual. Ele estava dentro de uma prisão física. Ele não podia se locomover, ele não podia andar. Ele vivia num completo ostracismo social, abandonado à sua triste sorte. O seu corpo estava surrado pela doença, a sua alma assolada pela culpa. A debilidade e a imobilidade eram as marcas de sua vida. Era um homem cativo da doença, prisioneiro da esperança. Vivia na prisão do seu leito, vítima de sua triste enfermidade física, emocional, existencial e espiritual. Mas ao ser levado a Jesus, ficou livre, perdoado, curado. Em segundo lugar, o paralítico foi carregado e voltou carregando. Olha que bênção. O paralítico precisou ser carregado, pois não tinha saúde, nem força, nem ânimo. Contudo, agora recebe ânimo, recebe perdão, cura, força. A sua dignidade é restaurada por Jesus. Jesus o restaura publicamente, libertando-o física, emocional e espiritualmente. Jesus devolve a sua família, a vida, a sociedade. Agora deixou de ser um peso para as pessoas e poderia carregar o seu próprio leito. Ele agora pode produzir. Ele agora pode andar com as próprias pernas. Ele agora pode carregar a sua própria maca. Este homem agora está liberto, livre, perdoado, salvo. Em terceiro lugar, o paralítico foi procurar uma bênção e ele recebeu duas. Aquele homem foi buscar a cura e ele encontrou também a salvação, a maior de todas as bênçãos. Ele foi a Jesus para resolver um problema imediato
e achou uma solução para a eternidade. Ao ser colocado aos pés de Jesus, estava doente e perdido. Ao sair, estava curado e salvo. Muitos são levados a Jesus por causa das enfermidades, depressão, desemprego, conflito conjugal, problema com os filhos, etc. Mas quando chegam buscando uma bênção temporal, recebem de Jesus o perdão, a libertação e a salvação eterna. Eu já contei a história para vocês aqui. Certa vez eu estava lá na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, quando eu era pastor auxiliar lá, entrou uma senhora, com 50 e poucos anos de idade, emocionada, chorando, no gabinete pastoral, pedindo alguém para orar com ela. Eu então peguei aquela senhora e atendi, e levei ela para dentro do templo. Sentamos ali no banco, e ela me contou sua breve história, dizendo que estava ali em ação de graça, que as suas lágrimas eram de alegria e de gratidão, porque ela acabara de sair do seu médico oncologista e foi levar os últimos exames do tratamento do câncer que ela estava se submetendo. E a resposta do médico é que o câncer havia desaparecido, finalmente, ele havia regredido, de tal forma que ele deu àquela mulher um diagnóstico de cura. E ela estava então emocionada, e ela falou com o marido dela: para na primeira igreja que você vê lá na frente, para que eu quero entrar e fazer uma oração, eu quero agradecer a Deus. E ela estava muito emocionada com aquilo. E eu falei com ela assim: glória a Deus, eu fico muito alegre de saber dessa notícia, da senhora compartilhar isso comigo e a gente poder orar junto. Mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Ela devia ter uns 54, 55 anos. Se suponhamos então agora, temos essa bênção, essa confirmação dessa cura do câncer. Suponhamos que Deus te dê mais 50 anos. A senhora vive até os 100 anos de idade. O que são mais 50 anos comparado à eternidade? Ela então pensou, uma pessoa inteligente, disse: olha, 50 anos comparado à eternidade não é nada. Eu falei assim: pois muito bem. A bênção que Deus quer dar para a senhora é muito mais do que a cura de um câncer. Ele quer dar a salvação, a vida eterna. Ele quer que a senhora, ao receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a senhora possa morar no céu para todo sempre. Isso é a maior bênção que alguém pode receber. Porque veja bem, ele pode curar de um câncer hoje e amanhã a pessoa pode de um outro mal súbito ou de um acidente. A gente não sabe o dia de amanhã, a qualquer momento podemos ser chamados à presença de Deus. O mais importante não é ser curado de uma doença incurável. O mais importante é receber o passaporte da eternidade, a vida eterna, a bênção da salvação. E aquele paralítico recebeu isso naquela noite. Ele foi perdoado, declarado seus pecados agora cancelados na presença do Deus que tem poder para perdoar pecados. E ele foi salvo também, meus irmãos. Ele foi buscar uma bênção, ele recebeu duas. Ele esperava ser curado, ele foi curado e foi salvo. Muitos são levados a Jesus então por causa de vários problemas. E de repente, no meio desses problemas, pode ser uma forma, um meio pelo qual Deus entendeu chamar a atenção de uma maneira mais especial àquela pessoa, para falar ao seu coração e dar a ela uma bênção muito mais poderosa, muito mais abundante do que a própria cura ou a solução daquele problema, a solução do problema eterno, a solução da vida eterna. Jesus curou aquele paralítico emocionalmente. A primeira palavra que Jesus disse do paralítico é: tem bom ânimo. Está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 2. Tem bom ânimo. Como é que está o seu ânimo nesta noite? Como é que você entrou aqui? Quem sabe você não está precisando ouvir essa palavra nesta noite? Anima-te, tem bom ânimo. Escondidos atrás da paralisia estavam a depressão, o desespero, a autoimagem destruída, as emoções amassadas, os sonhos quebrados. Jesus diagnosticou que as emoções estavam mais enfermas que o corpo. Antes de aprumar o seu corpo, Jesus restaurou as suas emoções. Jesus sempre nos dá aquilo que precisamos. Jesus curou também o paralítico psicologicamente. Jesus disse para o paralítico: filhos, os teus pecados estão perdoados. Ele levantou sua autoimagem. Aquele pobre paralítico era como uma cana quebrada, que vivia no desalento, dependendo das esmolas para sobreviver. Ele se julgava sem valor, sem prestígio, não se sentia amado, mas seus amigos investiram nele, e Jesus, o Senhor do universo, o chamou-lhe de filho. Não é pouca coisa não, viu, meus irmãos, ser amado por Deus. Jesus curou também o paralítico de forma espiritual.
Os teus pecados estão perdoados. O pecado é a pior tragédia. Ele é a causa primária de todas as nossas mazelas. O pecado não perdoado é o maior amigo de Satanás e o pior inimigo do homem. O pecado é a pior doença. É o veneno doce que mata o corpo e a alma. O pecado é pior do que a solidão, que a pobreza, que a doença, que a própria morte. Todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado nos separa de Deus agora e na eternidade. Arrependa-se enquanto é tempo. Busque a face do Senhor. Jesus nunca tratou a questão do pecado com leviandade. Ele não lidou com o pecado apenas com um tênue sentimento de culpa ou traumas psicológicos. Para Jesus o pecado é um desvio indesculpável da santa lei de Deus, que tem um efeito drástico sobre a alma e que está entranhado no coração e não apenas nas obras exteriores. Jesus ofereceu um único remédio, o único antídoto eficaz para essa questão do pecado: o seu perdão completo e restaurador. Por fim, Jesus curou aquele homem fisicamente. Jesus curou o homem fisicamente. Seus pés se firmaram, seus artérios ganharam força, seus nervos atrofiados voltaram a funcionar, seus músculos explodiram com nova vitalidade. O homem entrevado saltou de sua cama, cheio de vigor. Milagre! A cura do paralítico foi imediata, completa, perfeita, gratuita. Jesus tem autoridade para perdoar e para curar ainda hoje. Ele é o mesmo. Creia nisso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, aquele que sara todas as nossas enfermidades. Ele foi quem levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como disse o profeta Isaías. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Concluindo, meus irmãos, quando Jesus operou este milagre, 3 coisas aconteceram. Primeiro, houve grande admiração entre as pessoas. Está lá no versículo 12, que diz: então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus. Aí você deve ter pensado assim: então naquela noite todo mundo foi salvo em Cafarnaum. Salvação chegou para todos. Olha, Mateus diz que as multidões ficaram possuídas de temor. Lucas, o evangelista, diz que todos ficaram atônitos, possuídos de temor. A multidão, na verdade, ficou atônita, assombrada, fora de si. Cafarnaum, como nenhuma outra cidade, presenciou as maravilhas realizadas por Jesus. Ele pregou-lhes aos ouvidos e aos olhos. Eles ouviram e viram coisas gloriosas. Contudo, embora ficassem extasiados, não foram transformados. Nada endurece mais o coração do que ouvir a palavra e não a colocar em prática. Você não vai sair daqui nessa noite da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui ou abençoado ou debaixo de uma maldição terrível. Ou você sai daqui mais perto de Deus, ou você sai daqui mais perto do inferno. Não tem neutralidade, não tem possibilidade de você entrar aqui e sair da mesma forma neutra. Ou você sai daqui mais próximo da intimidade com Deus, ou você sai daqui mais preparado ainda para ir para o inferno. Cafarnaum não era assim. Havia ali uma multidão de pessoas. Jesus, mais tarde, ele proferiu uma maldição sobre aquela cidade. Ele diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que o menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus ficou extremamente decepcionado e irado com o que ele presenciou em Cafarnaum. Este milagre. Jesus curou a sogra de Pedro em Cafarnaum. Jesus curou esse paralítico em Cafarnaum. Jesus libertou o endemoniado em Cafarnaum. Existem outros milagres narrados especificamente em Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum, mas Cafarnaum não se converteu. Eu espero que a sua história seja diferente. Eu espero que ao ouvir a mensagem da palavra de Deus você seja profundamente tocado e que você saia daqui abençoado. Segunda coisa, houve exaltação ao nome de Deus. É verdade.
Todos exaltaram a Deus, exceto os escribas. Estes continuaram hostis, endureceram ainda mais os seus corações, atraíram para si mais condenação. Quando a mão onipotente de Jesus age com poder, o nome de Deus é glorificado. Os milagres aconteceram para que o nome de Deus fosse glorificado, e até hoje ainda acontecem coisas maravilhosas assim, para que o nome de Deus seja glorificado. Em terceiro, houve reintegração da família. A preocupação do Senhor com a sua família, com a família daquele homem é evidente. Jesus curou o paralítico e lhe ordenou voltar para casa. Quando Jesus falou, levanta, toma o teu leito e anda, ele está dizendo, volta para a sua família, volta para a sua casa, volta ao convívio do seu lar, volta para a sua esposa, volta para os seus filhos, abrace sua família nesta noite. Um milagre te alcançou, você foi salvo, você foi curado, você foi liberto dessa prisão, dessa paralisia. Um novo tempo haveria de acontecer agora naquele lar. E você, hoje, agora mesmo, pode também voltar para a sua casa, para o seu lar nesta noite, levando a certeza de que foi perdoado, de que foi curado, de que foi liberto, que a mensagem de salvação alcançou a sua vida na noite desse dia. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos, curve sua fronte. Oremos ao Senhor. Deus amado, essa noite tua palavra foi exposta e pregada nesta igreja. E certamente, ó Deus, existem ouvintes aqui nesta noite que o Senhor deve ter falado profundamente aos seus corações. Nós te rogamos que o Senhor possa selar com poder e autoridade tudo aquilo que foi dito na mente e no coração, produzindo uma santa semente de arrependimento, de fé, de esperança renovada, de confiança no Senhor, de alegria, Senhor, para que o teu povo saia daqui abençoado nesta noite, saia daqui, ó Deus, glorificando o teu nome, exaltando a beleza da tua santidade. Repreenda todo o mal, repreenda, Senhor, toda a incredulidade, trate, confronte e leve ao arrependimento, ó Deus, a questão do pecado. Que haja perdão nesta noite, ó Deus, que haja reconciliação, que haja toque especial do Senhor e transformação. No nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que faça a tua obra completa para a glória do teu santo nome. Amém. Leva-nos agora ao retorno dos nossos lares em paz e segurança. Despeça-nos, ó Deus, debaixo da tua paz muito preciosa. Guarda as nossas vidas de nossa família. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença e livra-nos do mal. Sustenta-nos, ó Deus, com tua graça e tua bondade. E continue conosco, ó Deus, nos abençoando, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam uma bênção, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o Criador e sustentador do universo, o poder, a consolação, a direção firme e segura do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vós, e sobre todos vós permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nós podemos sentar. Estamos terminando então.